Riram dela na entrevista por chegar a pé e mal vestida, com sapatos gastos e sem um centavo no bolso. A humilhação ecoava na sala de vidro, enquanto todos apontavam e cochichavam. Foi quando o milionário, sentado na cadeira de couro italiano, observou tudo em silêncio. Mas o que ele fez depois? Ninguém esperava. E mudou tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O sol de João Pessoa ardia no asfalto, queimando a pele e deixando o ar pesado. Camila Duarte enxugou o suor da testa com o lenço desbotado que trazia sempre na bolsa. O mesmo que a mãe usava para amarrar o cabelo quando o vento entrava pela janela da cozinha. Tinha andado por mais de 40 minutos, o salto gasto batendo seco no chão, o peito latejando de ansiedade. Só precisa dar certo, só essa, murmurava para si, segurando o currículo dobrado com as pontas dos dedos. O prédio espelhado do Grupo Varela parecia um outro mundo. Lá dentro, o ar-condicionado cortava o calor como uma faca invisível e o cheiro era de café fresco e perfume caro. Na recepção, mulheres de terninhos claros riam baixo. Homens de relógios dourados trocavam cartões. Camila sentia cada olhar pousar nela como um julgamento. Moça, a limpeza é no andar de baixo, disse uma atendente sem levantar os olhos. Camila forçou um sorriso, tentando ignorar o nó na garganta. Vim para a entrevista de assistente de projetos. A mulher arqueou a sobrancelha surpresa. Ah, certo, pode subir. O elevador parecia um aquário, as paredes transparentes revelando o movimento silencioso da cidade lá fora. Lá dentro, seu reflexo mostrava o cabelo preso em coque apressado, a blusa azul clara já amassada. Entre os candidatos, ternos alinhados, saltos de grife, ela parecia invisível. Quando chegou à sala de seleção, um grupo conversava sobre viagens, intercâmbios e MBAs. Camila se encolheu num canto, ajeitando discretamente o papel que trazia na mão. Ela veio a pé, murmurou uma voz feminina atrás. Achei que fosse alguém da faxina. Risadinhas abafadas preencheram o ar. Camila fingiu não ouvir, mas a pele ardeu. A recrutadora, uma mulher loira de taior branco, caminhou até ela. Você é a Camila Duarte? Sim, senhora. A voz saiu firme, apesar do coração acelerado. Formada em administração. Leu, franzindo o senho. Mas sem experiência em grandes empresas. Sabe o que significa trabalhar com luxo, Camila? O silêncio se espalhou. Todos pareciam esperar o riso que viria a seguir. Mas Camila ergueu o olhar. Sei, disse, calma. Significa entender o valor real. 2 palavras, simples. E de repente o riso cessou. No fundo da sala, um homem alto, de terno cinza e expressão fechada, observava tudo. Eduardo Varela, o dono. O nome dele era uma lenda por ali. O herdeiro que nunca sorria, o homem dos números perfeitos. Mas algo mudou em seu olhar naquele instante. A recrutadora forçou um sorriso desconcertado, tentando seguir a rotina. Muito criativo. Pode se sentar, senhorita Duarte. No entanto, antes que ela continuasse, Eduardo levantou-se da cadeira silenciosamente. Eu quero conversar com ela, em particular. Silêncio. Só o ar-condicionado zumbia. Camila sentiu o coração parar por um instante. A sala virou um borrão. Ele a encarava com uma calma que mais parecia um desafio. No escritório dele, o cheiro de couro e papel novo se misturava ao da chuva fina que começava lá fora. Eduardo ficou de pé diante da janela, sem olhar diretamente para ela. Você acredita mesmo nisso, em valor real? Perguntou sem rodeios. Acredito. A voz de Camila saiu baixa, mas firme. Porque o que é de verdade não precisa de brilho. Ele virou o rosto pela primeira vez, encarando aquele olhar castanho que não tremia. Um leve sorriso cruzou seu semblante antes de desaparecer de novo. Está contratada. Camila piscou sem entender. Senhor, eu? Um estágio temporário na área de projetos. Quero alguém que enxergue o que os outros não veem. Ele se sentou pegando a caneta.
Pode começar amanhã. Do lado de fora, os cochichos começaram logo. Carla Mendes, assessora pessoal e ex-namorada de Eduardo, a mais comentada do escritório, observava da porta com um sorriso sutil. A nova protegida do chefe, comentou com outra funcionária. Isso vai ser divertido. Naquela noite, ao chegar em casa, Camila ainda tremia. A mãe, Dona Irene, lhe esperava na varanda, enrolada no xale florido. Como foi, minha filha? Camila respirou fundo, ainda sem acreditar. Acho que consegui uma chance, mãe. O olhar cansado da mulher se encheu de brilho. Na manhã seguinte, Camila vestiu a mesma calça, agora passada com cuidado, e prendeu o cabelo num coque mais firme. Quando entrou no prédio do Grupo Varela, o coração batia forte. Mas, pela primeira vez, ela sentia que talvez o valor real começasse a ser visto. Nos primeiros dias, Camila tentou passar despercebida. Guardava o crachá na bolsa antes de pegar o ônibus lotado. Almoçava sozinha no café do térreo e sempre ajudava a equipe de limpeza quando via algo fora do lugar. Mas naquele prédio de paredes espelhadas, nada passava despercebido. Principalmente o olhar silencioso do próprio Eduardo Varela, que, sem perceber, começava a segui-la com os olhos a cada reunião. O escritório tinha cheiro de tinta nova e café importado. As pessoas andavam apressadas, sempre com um copo na mão e o celular colado na orelha. Camila, por outro lado, se movia com calma, observava cada detalhe, ouvia mais do que falava, absorvia o ritmo moderno daquele mundo polido como quem aprende um idioma novo. Certa tarde, ao revisar arquivos no setor de projetos, ouviu Carla comentar baixo com outra funcionária. Essas estagiárias de caridade são o passatempo dele agora. Camila fingiu não ouvir, mas os olhos se encheram d'água. Respirou fundo, ergueu a cabeça e continuou digitando. Naquela semana, Eduardo reuniu todos para um novo desafio. Um projeto social de capacitação para jovens de baixa renda. A empresa queria algo inovador para melhorar sua imagem pública. Preciso de ideias originais, disse ele, cruzando os braços, a voz grave ecoando na sala. Nenhum braço se levantou. Todos trocavam olhares inseguros. Então, Camila falou, cautelosa. E se, em vez de apenas doar recursos, a gente criasse oficinas dentro das comunidades, trazer o conhecimento até eles, mostrar que talento não tem CEP? Por um segundo, o silêncio dominou a sala. Eduardo encostou-se na mesa, olhando-a direto. Continue. Muitos jovens abandonam os estudos porque acham que não tem lugar no mercado. Se o Grupo Varela abrisse espaço para ensinar o básico, finanças, gestão, empreendedorismo, isso mudaria vidas de verdade. Houve murmúrio entre os presentes. Carla balançou a cabeça debochada. Parece discurso de ONG, não é lucrativo. Eduardo não respondeu de imediato. Depois, virou-se lentamente para ela. Nem tudo que vale precisa dar lucro, Carla. Camila sentiu o rosto corar. Nos dias que seguiram, Eduardo começou a chamá-la para conversar sobre o projeto. Primeiro por e-mail, depois em reuniões breves, até que se tornaram longas conversas onde o silêncio entre uma frase e outra parecia ter significado próprio. Ele falava pouco sobre si, mas ouvindo seu tom cansado, Camila percebia um homem perdido em meio a números e responsabilidades que já nem sabia se queria. Uma tarde chuvosa trouxe o primeiro momento em que o ar entre os dois mudou. Eduardo tinha deixado os papéis espalhados sobre a mesa quando Camila entrou com um relatório. Entre, disse, sem levantar os olhos. Ela colocou o papel na mesa e, ao se virar, tropeçou na borda do tapete. Eduardo alcançou-a por instinto, as mãos firmes segurando seus braços. O toque foi breve, mas suficiente para fazer o tempo desacelerar. Seus olhos se cruzaram num instante silencioso, o som da chuva se misturando à respiração deles. Desculpe, Camila murmurou. Tá tudo bem. A voz dele saiu rouca. Depois daquele dia, algo mudou. Ele passou a sorrir discretamente quando a via entrar nas reuniões. E ela,
Mesmo tentando disfarçar, sentia o rosto aquecer sempre que ouvia o nome dele. Mas o clima de ternura não passou despercebido. Carla começou a rondar mais, disfarçando curiosidade com ironia. Cuidado, Camila, o chefe não é de se apegar. Não me apego fácil também. Camila respondeu sem olhar para ela, surpreendendo até a si mesma. Uma semana depois, o projeto foi apresentado publicamente. O vídeo de divulgação mostrava cenas nas comunidades, jovens aprendendo, conversando, sonhando alto. Era simples, verdadeiro, e nas entrelinhas, o toque de Camila se fazia sentir. Eduardo assistiu da primeira fileira, sem desviar os olhos dela. Quando o evento terminou, ele esperou até que todos saíssem. Você mudou a forma como eu vejo essa empresa, sabia? Disse aproximando-se. Camila sorriu, tímida. Só tentei mostrar que o luxo pode ser útil também. Luxo é ter gente que acredita. Ele segurou uma mecha solta do cabelo dela, quase sem perceber. E você acredita. Isso me intriga. Por um instante eles ficaram frente a frente, o ar denso de algo que ainda não tinha nome. Mas o toque foi interrompido pelo barulho da porta. Carla entrando com papéis nas mãos, o olhar frio como aço. A partir dali, começaram as pequenas sabotagens. Apagavam arquivos, trocavam datas, faziam piadas nas reuniões. Camila fingia força, mas à noite chorava baixinho, lendo bilhetes da mãe no celular. Minha menina, não esquece que sua luz incomoda quem vive no escuro. Eduardo percebia. Certa manhã, quando a viu sentada no refeitório, olhando o café esfriar, ele se aproximou sem aviso. Precisa de carona? Perguntou. Ela hesitou. Moro longe, bairro São Bento. Eu também posso ir longe se for para te deixar em casa. Camila riu, tímida, sem saber se era brincadeira. Mas naquela noite ele realmente apareceu no ponto de ônibus. O carro preto estacionou, o vidro abaixou. E o olhar dele, misto de firmeza e afeto, fez o coração dela estremecer. No caminho, eles quase não falaram. O rádio tocava baixinho, o cheiro de lavanda do ar-condicionado se misturava ao perfume discreto dele. Quando pararam em frente à casinha simples, Camila disse quase num sussurro: "Obrigada, por tudo." Eduardo demorou para responder, olhando para a janela da casa iluminada pela luz amarelada. "Você tem ideia do quanto é diferente?" Camila abaixou os olhos. "Diferente assusta. Nem sempre. Às vezes, é o que a gente precisa." A noite os envolveu num silêncio cheio de promessas. Nos dias seguintes, a cumplicidade cresceu. Eles falavam por olhares, se entendiam em meio às rotinas frias do escritório. Carla observava de longe, sentindo o controle escapar. Mas o destino e a inveja têm timing cruel. Numa manhã de segunda, o barulho de notificações tomou os corredores. Um vídeo antigo havia vazado na internet. A entrevista, os risos, os cochichos, a pergunta cruel e Camila dizendo valor real. Em segundos o clipe se espalhou com legendas maldosas. A pobrinha que fisgou o milionário. Camila não conseguiu sair da sala de reuniões. As pessoas cochichavam. Carla ria, falsamente indignada. Coitada, a internet é cruel. Mas quem se expõe, né? Eduardo entrou às pressas. Com um olhar fez todos saírem. Ficaram apenas ele e ela. O barulho distante do escritório se dissolvendo. "Isso vai passar", disse tentando conter a raiva. "Não, não vai." Camila balançou a cabeça. "Eles nunca vão esquecer." "Eu não ligo, mas seu nome, sua empresa." Ela respirou fundo, o orgulho ferido. "Eu não quero ser a vergonha de ninguém." A voz dela falhou ao dizer isso. Eduardo quis abraçá-la, mas ela deu um passo atrás, os olhos marejados. "Obrigada pela oportunidade, Sr. Varela." "Sr. Varela." Ele percebeu o distanciamento naquele pronome. Camila tirou o crachá e o deixou sobre a mesa antes de sair. Eduardo ficou ali, sozinho, olhando o prédio ao longe pela janela. Pela primeira vez, o que ele sentia não cabia em planilhas nem relatórios. Nos dias que se seguiram, o silêncio tomou conta do Grupo Varela.
A ausência de Camila era sentida até por quem antes zombava dela. As ideias do projeto pareciam incompletas. O ritmo das reuniões desacelerou. Eduardo, mais calado do que nunca, passava as manhãs sozinho em seu escritório, olhando relatórios que agora lhe pareciam inúteis. O vídeo haviam alcançado milhões de visualizações. Manchetes repetiam o mesmo tom: a moça pobre e o bilionário. O conselho da empresa se reuniu às pressas, exigindo uma posição. O grupo não pode se envolver em escândalos pessoais, Eduardo, disse o diretor financeiro frio. Você precisa se afastar até isso perder força. Eduardo manteve o olhar firme. Se afastar, tudo bem, mas não retiro o apoio ao projeto. A empresa precisa preservar a imagem, insistiu Carla, que fazia questão de estar presente. Às vezes, a melhor forma de proteger alguém é se afastar de quem a destrói. Ele não respondeu. Ainda que cada palavra ecoasse como uma provocação, sabia que o conselho não cederia. No dia seguinte, um comunicado oficial anunciou seu afastamento temporário da presidência. Enquanto isso, em um bairro simples, Camila voltava à rotina antiga. O quarto cheirava a colônia de lavanda e remédio, aroma constante desde a doença da mãe. Dona Irene estava pior. As dores nas articulações impediam que ela se levantasse com facilidade. Camila fazia o café todas as manhãs, o coador de pano balançando sobre a pia. O som do rádio local quebra o silêncio, mas agora, vez ou outra, trazia flashes de notícias sobre o romance improvável da empresária e da pobre assistente. Cada vez que ouvia, o estômago contraía. Uma tarde, enquanto ajudava a mãe a tomar banho, o rádio anunciou: Eduardo Varela renuncia temporariamente ao cargo para cuidar de questões pessoais. Fontes alegam envolvimento com funcionária afastada após vídeo viral. Camila ficou imóvel. A toalha escorregou das mãos. Ele fez isso por mim? Sussurrou. Dona Irene, deitada sobre o lençol florido, segurou sua mão. Quando é verdade, filha? A coragem vem antes da vaidade. Mas Camila se sentia esmagada entre gratidão e culpa. Mesmo longe, ainda sonhava com o olhar dele na hora da despedida, mistura de dor e ternura que não conseguia apagar. Os meses passaram. Eles não se falaram. O projeto social, salvo por um setor voluntário, continuou ativo, graças às sementes que ela tinha deixado. Eduardo, mesmo afastado, visitava discretamente alguns núcleos do programa. Nessas visitas, via jovens sorrindo, reproduzindo ideias que vinham das anotações de Camila e cada vez se convencia de que valor real tinha mudado seu modo de enxergar o mundo. Numa tarde de dezembro, o calor era intenso e Camila estava varrendo o quintal quando ouviu um som de carro freando. Um sedã preto parou diante do portão simples, levantando poeira. Ela franziu o senho, limpando as mãos na saia. O vidro se abriu. Eduardo estava ali, sem seguranças, sem gravata, com a camisa amassada e o olhar humano demais. Camila congelou. O que você está fazendo aqui? Ele saiu do carro, quase tímido. Vim conversar. Não tem nada para dizer, senhor Varela. Eduardo, ele corrigiu suave. Prefiro quando você me chama pelo nome. O sol batia forte, iluminando o rosto cansado dele. Eu precisei perder tudo para entender o que você quis dizer aquele dia. Valor real. Não é estratégia. É verdade. Eduardo respirou fundo. Nunca consegui parar de pensar em você. Camila ficou em silêncio, o coração disparando entre cada sílaba. Achei que você não fosse do tipo que volta. Eu nunca fui, mas você me ensinou a olhar diferente. Ele deu um passo à frente. Quero retomar o projeto do jeito certo junto com você. Camila balançou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Eu não sei se consigo. Consegue, Eduardo respondeu firme, porque já fez isso uma vez. A mãe, da janela, observava os dois com aquele sorriso discreto de quem entende antes mesmo de ouvir. Camila respirou fundo, o vento soprando as folhas caídas do quintal. Se for para fazer algo verdadeiro, eu topo. Eduardo assentiu. A verdade é tudo o que eu quero daqui para frente.
Na semana seguinte, ele apresentou oficialmente o Instituto Valor Real, uma fundação voltada à formação de jovens em situação de vulnerabilidade, com Camila como diretora executiva. Na coletiva de imprensa, ele mesmo contou a história, sem esconder nada. Conheci uma mulher que me mostrou que o luxo sem propósito é vazio, disse diante das câmeras. Por isso, esse projeto leva o nome do que ela me ensinou. Camila assistia da lateral do palco, os olhos marejados, sem saber se queria rir ou chorar. Quando ele olhou para ela, o público percebeu o brilho entre os dois, e o que antes fora escândalo virou inspiração. Numa entrevista posterior, uma jornalista perguntou: "E o relacionamento entre vocês?" Eduardo sorriu, discreto. "A gente prefere responder com trabalho, mas se quiserem um resumo, é amor com propósito." Os dias seguintes foram de reconstrução. Camila agora trabalhava em uma sala iluminada por janelas amplas e cheiro de papel novo. A secretária comentou certa vez: "Nunca vi o Dr. Varela tão leve. Parece outro homem." Camila apenas sorriu, lembrando do primeiro dia, do calor, da humilhação, das risadas. Agora, cada lembrança doía menos. Tinha virado combustível. Na inauguração do primeiro módulo do Instituto, crianças correram pelo pátio. Uma menina de tranças coloridas parou diante deles e perguntou curiosa: "Vocês são casados?" Camila corou. Eduardo riu baixinho. "Ainda não, mas quem sabe um dia." A menina saiu correndo e eles ficaram ali, de mãos quase se tocando. O sol alaranjado batia sobre o rosto dos dois, como se o tempo tivesse finalmente feito sentido. O trabalho no Instituto Valor Real cresceu rápido. Em poucos meses, os cursos já formavam dezenas de jovens, e a imprensa, que antes criticava, agora elogiava. Camila passava os dias envolvida com planilhas, contatos, visitas em escolas. Uma rotina cansativa, mas que finalmente fazia sentido. Eduardo acompanhava cada passo, sempre discreto, mas atento. Às vezes, ele chegava cedo só para vê-la orientar alunos antes da aula, as mangas da blusa arregaçadas, o cabelo preso de qualquer jeito. Nessas horas, ele via a mulher que o mundo inteiro queria rotular, mas que só ele parecia enxergar de verdade. Certa noite, enquanto fechavam o escritório, ela percebeu que o carro dele ainda estava no estacionamento. Bateu a porta de vidro. "Posso?" Eduardo levantou os olhos do computador. Claro. Camila entrou, segurando 2 copos de café fumegante. "A máquina ainda presta", disse com um sorriso cansado. "Café ruim é o melhor remédio para dia difícil." Ele pegou o copo e se recostou. Um silêncio confortável se instalou. Lá fora, a chuva fina desenhava risquinhos nos vidros. "Sabe, às vezes ainda sinto medo", confessou Camila, "de que tudo isso acabe de novo, de perder o que construímos." Eduardo olhou para ela, sério. "Você acha que eu deixaria alguma coisa acontecer com você?" Ela sorriu, tímida. "Não é com medo de você. É medo do mundo, das pessoas, dos rótulos. O mundo vai sempre apontar, Camila. A diferença é que agora a gente aponta de volta", respondeu ele, fazendo-a rir. O riso dos dois preencheu o escritório vazio, e quando o som se apagou, ficou apenas o barulho dos corações reagindo ao silêncio. Eduardo se aproximou devagar, o cheiro leve de perfume e café misturando-se ao dela. Os olhos se encontraram num instante em que o tempo pareceu parar. "Eu ainda posso te abraçar?" perguntou, a voz baixa. Camila hesitou, o corpo já tremendo antes mesmo de responder. "Pode." Ele a envolveu nos braços, e o abraço veio quente, firme, com aquele peso de quem esperou tempo demais. O mundo lá fora parecia distante, só o coração dela batendo rápido, encostado ao peito dele. "Você é casa para mim." As palavras escaparam sem que ele planejasse. Camila fechou os olhos. Uma lágrima caiu no ombro dele. "Então fica", sussurrou. Naquela noite, pela primeira vez, o toque não foi de culpa ou distância, foi de escolha. O amor entre eles, enfim, deixava de ser silêncio. Os dias seguintes trouxeram calmaria.
Eles decidiram viver com discrição, sem manchetes nem aparições públicas. As sextas-feiras viraram tradição, jantar simples, luz baixa, música antiga tocando baixo no rádio. Camila ria quando ele tentava cozinhar, o arroz dele sempre queimada no fundo da panela. Milionário não combina com fogão, provocava ela. Então me ensina como é que pobre cozinha tão bem. Ele rebatia rindo, e assim, entre risadas e carinhos, foram se redescobrindo fora das máscaras que a vida lhes impusera. Mas a paz deles seria testada de novo. O conselho do Grupo Varela o procurou. Queriam que Eduardo voltasse à presidência. O nome dele agora tinha virado símbolo de humildade e superação. Ele hesitou, imaginando o que significaria voltar àquela cadeira. Se eu aceitar, o tempo vai sumir. Vão vir eventos, viagens, imprensa, desabafou uma noite enquanto andavam pela praia deserta de Cabedelo. Camila olhava o mar, o vento bagunçando o cabelo solto. E se você não aceitar, vão dizer que desistiu. Eu só não quero te perder. Ela segurou a mão dele, firme. O que a gente tem não depende de cargo. Volta, mas volta sendo o homem que aprendeu a ser. Eduardo olhou para ela, com aquele orgulho terno misturado à gratidão. Como você consegue ser tão certa de tudo? Porque um dia eu precisei fingir força para não cair. Camila sorriu. Agora eu sou forte de verdade. Meses depois, no grande auditório do Grupo Varela, ele subia novamente ao palco para reassumir oficialmente. Mas desta vez, Camila estava na primeira fileira, não como a estagiária humilde, mas como a mulher que o havia transformado. Eduardo respirou fundo diante dos aplausos. Voltar hoje não é um recomeço, disse ele no discurso. É um lembrete de que nenhuma empresa é feita apenas de números, é feita de pessoas. E as pessoas certas valem mais do que qualquer patrimônio. Quando terminou, olhou para Camila. Por um segundo, os olhos dele disseram mais do que qualquer palavra. Após o evento, eles caminharam juntos pelos corredores já vazios. O cheiro de perfume caro misturava-se ao café esquecido de uma reunião. O mesmo prédio, que um dia fora palco de humilhação, agora os via lado a lado. Nunca pensei que um dia eu fosse andar aqui assim, comentou ela. Nem eu, ele riu. Da primeira vez que te vi, achei que você ia me odiar para sempre. Achei mesmo, ela brincou. Mas você melhorou. Culpa sua. O riso deles ecoou pelos corredores e sumiu devagar, como se o próprio prédio absorvesse aquela nova história que começava a nascer ali. Uma história feita de tropeços, coragem e amor real. Os meses seguintes foram de florescimento. Camila mergulhou no Instituto Valor Real, enquanto Eduardo se dividia entre as responsabilidades da empresa e as visitas ao projeto. A parceria entre eles era agora pública, mas discreta, um equilíbrio entre o poder e a simplicidade que despertava curiosidade e admiração. Certa manhã, um grupo de adolescentes do instituto pediu para tirar uma foto com ela. Eduardo observava de longe, sorrindo. Vê-la rodeada de jovens sonhadores o fazia lembrar o motivo de tudo. Toda vez que olho para você, o resto faz sentido, murmurou quando se aproximou. Camila corou, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Meu sentido foi você quem bagunçou. O tempo os tornara cúmplices, mas havia feridas antigas que ainda não tinham se fechando por completo. Uma delas era Carla. A ex-assessora ainda mantinha influência dentro da empresa, e sua ambição a impedia de aceitar a nova força de Camila e o papel que ela assumira ao lado de Eduardo. Em uma reunião de alto nível, Carla soltou uma provocação disfarçada. A imprensa pergunta quando vocês vão oficializar o romance social, digamos. Eduardo ergueu os olhos calmo. O que a gente tem não precisa de rótulo. Camila, ao lado dele, acrescentou suavemente, nem de aprovação. O silêncio constrangido que se seguiu foi suficiente para Carla entender que sua chance de ferir havia acabado. Na noite de aniversário do Instituto, o evento lotou uma praça pública. Jovens, jornalistas e convidados se reuniam sob a luz das lâmpadas penduradas entre árvores.
O som de crianças rindo se misturava ao murmúrio leve da plateia. Camila subiu ao palco para discursar. Os olhos dela brilhavam sob as luzes amareladas. Há um ano eu ouvi risadas, e 2 palavras mudaram a minha vida. Hoje eu só tenho uma para dizer: gratidão. Eduardo, do lado do palco, sentiu o coração apertar. Quando ela terminou, os aplausos vieram intensos e emocionados. Ele subiu ao palco sem protocolo, caminhando até ela. Posso acrescentar uma palavra à sua? Perguntou, o microfone já tremendo entre os dedos. Ela assentiu. Amor. A voz dele saiu firme, baixa, o suficiente para todos ouvirem. Porque só quem ama de verdade consegue fazer o mundo enxergar valor onde antes só havia aparência. O público foi tomado por aplausos. Camila olhou para ele surpresa, o coração latejando. O que veio a seguir foi simples e perfeito. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou, com ternura e certeza. O beijo que selou não apenas um amor, mas uma história de redenção pública e pessoal. A plateia aplaudiu e gritou, sem ironia nem julgamento. Carla, à distância, apenas baixou o olhar, percebendo que, contra o valor real, não há arma de vaidade que funcione. Nos dias que seguiram, a história virou inspiração nacional. Sites de notícias passaram a falar sobre a mulher que reensinou o bilionário a ver o mundo. Camila começou a ser convidada para palestras e projetos, mas jamais perdeu a essência. Ainda ia de ônibus quando podia, ainda almoçava pão com queijo e café coado com a mãe nas tardes de domingo. Eduardo, por sua vez, ria disso. Você é o lembrete diário de que minha garagem é exagerada demais. Então usa ela para guardar mais doações para o instituto. Retrucava ela, divertida. A cumplicidade deles crescia leve, madura. Havia espaço para risadas, planos e até pequenas brigas domésticas. Ele queria levá-la para a Europa. Ela insistia que queria primeiro reformar a creche comunitária. Você sonha pequeno demais, dizia ele provocando. Não, eu sonho perto, Camila respondia sorrindo. Porque é perto que a gente faz diferença. Eduardo nunca venceu esse argumento. E, de certo modo, foi isso que o fez amá-la cada vez mais. Era uma tarde de domingo quando um novo capítulo se desenhou. A mãe de Camila, Dona Irene, estava melhor, retomando força e riso. No quintal, ela cuidava das plantas quando Eduardo chegou com uma caixa simples nas mãos. Trouxe um presente. Para mim ou para sua cúmplice? Brincou Dona Irene. Pros dois, eu acho. Ele abriu a caixa. Dentro, havia pulseirinhas coloridas feitas pelos jovens do instituto, cada uma com uma plaquinha escrita Valor Real. Dona Irene passou uma das pulseiras no pulso emocionada. Foi para isso que ela nasceu. Eduardo a abraçou, respeitoso, e foi por causa disso que eu mudei. Camila apareceu na varanda, o sol acendendo o rosto dela. Eduardo se aproximou, mostrando a última pulseira. Essa é sua. Tem sentido especial? Ela perguntou, segurando o riso. Tem. Ele abriu a mão, revelando uma aliança presa à fita. Te pedir para ficar comigo. Oficialmente. Camila cobriu a boca, surpresa. O mundo pareceu suspenso por um instante. Quer casar comigo? Perguntou ele, firme, olhando nos olhos dela. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Só se prometer que nunca vai se esquecer dessas 2 palavras. Eduardo sorriu. Valor real. Ela assentiu. Então sim. Dona Irene aplaudiu, chorando de alegria. A brisa soprou leve, como se o próprio tempo abençoasse aquele momento. O casamento foi pequeno, mas cheio de significado. Nada de luxo espalhafatoso, apenas flores brancas, mesas simples e o cheiro de bolo de baunilha enchendo o salão comunitário do Instituto Valor Real. Camila chegou a pé, de braços dados com a mãe, o vento leve balançando o vestido rendado que ela mesma ajudou a costurar. Eduardo a esperava no altar, sem terno caro. Usava apenas uma camisa branca aberta no colarinho e um sorriso que parecia libertar anos de solidão. Quando os olhos dele se encontraram, ninguém precisou dizer nada.
O amor ali era evidente como a luz do fim da tarde entrando pelas janelas. "Promete me lembrar quem eu sou quando o mundo tentar me moldar?" perguntou ela, ao colocar o anel no dedo dele. "E você promete nunca deixar de ver valor real em mim, mesmo quando eu errar?" respondeu ele. "Prometo", disse Camila com a voz embargada. O beijo veio suave, cheio de verdade. Palmas ecoaram. Crianças jogaram pétalas de flores improvisadas e a mãe de Camila chorava apertando um lenço contra o peito. Os meses seguintes foram de luz. Eduardo e Camila reconstruíram o equilíbrio entre os dois mundos em que viviam. De manhã, reuniões e projetos. À tarde, visitas às comunidades onde o Instituto já formava centenas de jovens. À noite, o lar simples que escolheram. Uma casa no alto de uma colina, onde o pôr do sol caía direto sobre a varanda, pintando o céu de dourado. Ali, entre risadas e silêncio, o amor deles amadureceu. Certa noite, sentados lado a lado, Camila recostou a cabeça no ombro dele. O vento soprava, cheiro de terra molhada e manjericão do jardim. "Você percebe que a vida deu voltas para me devolver aqui?" disse ela, olhando o horizonte. "Não." Ele passou o braço pelos ombros dela. "A vida deu voltas para me fazer te encontrar." E pensar que tudo começou com aquelas duas palavras. Camila riu baixinho. Eduardo sorriu. "Valor real. As mais caras da minha vida." Os olhos dela encheram-se de emoção. "Sabe o que é engraçado? Agora que tenho tudo, continuo gostando do simples, do cheiro do café, de andar descalça, de ouvir o barulho da cidade à tarde. É por isso que eu te amo", ele respondeu. "Porque você me ensinou que o luxo mais bonito é a paz." 1 ano depois, o Instituto inaugurou sua sede principal, batizada de Centro Irene Duarte, em homenagem à mãe de Camila. Ela cortou a fita com as mãos trêmulas e o mesmo lenço florido que usava quando tudo começou. Jovens se aglomeravam para agradecer, contar histórias, tirar fotos. Eduardo, emocionado, observava tudo de longe, sem interferir. Era o orgulho silencioso de quem havia aprendido a amar servindo, não mandando. Quando as luzes do evento se apagaram, restou somente o brilho das lanternas e o reflexo dos dois dançando devagar sob a garoa leve de fim de tarde. "Parece um sonho", disse ela. "Não", respondeu ele, olhando nos olhos dela. "É só o valor real da vida aparecendo." Camila sorriu, encostando a testa na dele. "E pensar que riram de mim por chegar a pé." "Ainda bem que você chegou", ele sussurrou. "Foi o dia em que o milionário aprendeu o que é ser humano." A chuva engrossou, e eles riram enquanto se molhavam, abraçados, o coração batendo no mesmo compasso. Ao longe, uma criança gritou correndo pela praça: "Olha, mamãe, o casal do valor real." A frase ecoou como uma bênção. E foi assim, entre gotas de chuva, risos e promessas silenciosas, que Camila e Eduardo começaram o capítulo mais bonito da vida. Aquele em que o amor, enfim, valeu tudo. O tempo passou, mas a história deles continuou viva nas paredes do Instituto, nas pulseiras coloridas, nas vidas transformadas. E toda vez que alguém perguntava a Camila como ela suportou tudo, ela sorria e respondia com as mesmas duas palavras que mudaram tudo: valor real. Fim.